Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AGCast, o videocast da AGCom, gravado aqui nos estúdios da Anhembi Morumbi, no campus da Vila Olímpia. Eu sou a Ana Faita, estudante de jornalismo e host do episódio de hoje, e comigo eu tenho ele, Rafa Domingos. Olá, sou Rafa Domingos, sou estudante de produção musical e fonográfica e é um prazer estar aqui novamente no AGCast. Bom, como convidada hoje recebemos a Fabiola Tronolone Campos, professora, consultora de mercado de luxo, host de podcast Luxologia e mestranda em hospitalidade na Universidade Anhembi Morumbi, com foco na hospitalidade como diferencial competitivo no mercado de luxo. Fabiola, seja muito bem-vinda ao AGCast. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Muito bom poder falar sobre esse mercado, ainda mais assim, né, num canal para tanta gente que está estudando, então entender um pouquinho sobre o mercado de luxo, sobre hospitalidade. Obrigada pelo convite. A gente que agradece, estamos muito ansiosos para começar esse papo para falar sobre luxo, sobre as marcas e saber tudo sobre bastidores. Vamos lá. Já te adianto que aqui no AGCast a gente gosta de saber de bastidores, então como que funciona? E eu queria saber logo assim de cara, como é que foi assim para você entrar nesse meio de branding, de marketing, de luxo? Qual foi a escolha assim para entrar nesse universo? Então, é assim, a minha formação inicial é publicidade, né? Enfim, eu estudei propaganda e marketing há muitos anos atrás e aí, assim, eu era bailarina clássica de formação, né? E aí sempre a arte meio que permeou a minha vida por desde pequenininha cheguei a dançar profissionalmente e tudo mais. E quando eu me formei, eu fiquei muito pouco tempo no Brasil, eu fui morar fora do Brasil, então eu morei nos Estados Unidos e depois eu fui morar na Suíça. E eu fiquei 4 anos morando na Suíça. E lá eu dançava e eu comecei a ter um contato um pouco maior com esse mercado, sabe? Com o mercado de luxo, por algumas questões de alguns lugares que eu dava aula também. Além de eu dançar, eu dava aula. E eu comecei eu sempre gostei de moda, sabe? Assim, de arte, de cultura, de uma forma geral. E aí eu comecei a entender um pouquinho o mercado de luxo. Depois de 4 anos eu voltei para o Brasil. E aí, assim, não dava mais para viver de arte, né? No Brasil, assim, um pouco complicado, né? Bailarina, né? No Brasil. Aí eu resolvi realmente cair de cabeça no mundo corporativo. E como eu tinha morado na Suíça, eu entrei numa empresa suíça, né? E depois eu fui para a Daslu. Não sei se vocês são muito novinhos, acho que vocês não sabem o que é Daslu. Daslu foi a maior referência de loja de mercado de luxo do Brasil. Assim, foi a primeira loja, que era uma loja pequenininha, há muitos anos atrás, na Vila Nova Conceição, de uma família. E depois abriu um espaço gigante, onde hoje é o shopping JK Iguatemi. Aquele espaço todo era a Daslu, era uma loja de 4 andares, gigantesca, só com marca de luxo. Foram as primeiras lojas de luxo que vieram para o Brasil, vieram para esse lugar. E aí eu trabalhei lá um tempo. Logo depois a Daslu fechou, né? Enfim, por algumas questões que tiveram, né, no Brasil. E aí eu fui para o mundo de tecnologia. Aí fui trabalhar em grandes multinacionais, na área de marketing mesmo, porque aí eu já estava estudando de novo pós, MBA e tudo mais, e caí em grandes empresas, né? Tipo Samsung, Electrolux, Nespresso, Nestlé, e aí foi, né? Mas, assim, o amor pelo mercado de luxo nunca... Sempre teve lá, né? Sempre ficou, né? E eu sempre estudei mercado de luxo no paralelo. Porque uma coisa que é super importante, e é uma dica, assim, para quem, né, gosta de cultura de uma forma geral, assim, o mercado de luxo, ele é um mercado que está sempre à frente de qualquer coisa. Ele é referência. O que acontece no mercado de luxo hoje, e eu não estou falando de moda só, estou falando de mercado de luxo de uma forma geral. Exatamente. Moda é só um dos pilares do mercado. Ele está sempre à frente. O mercado de luxo tem um dinheiro, né? E quem tem dinheiro investe muito em inovação, em pesquisa, né? Geralmente a galera que é pioneira, né? Exatamente. A influência, né? Exatamente. Então, tudo que acontece no mercado de luxo hoje, a gente vai ver acontecer nos outros mercados daqui 3 anos, daqui 2 anos. Então, isso para mim sempre foi muito fascinante, porque eu vi as coisas acontecendo, estava trabalhando numa empresa de tecnologia que, teoricamente, na cabeça das pessoas, tecnologia, né? Nada. O mercado de luxo já estava lá bombando, lá na frente, assim, com as coisas que a gente ia ver muito tempo depois. Então, para mim, o mercado de luxo era uma referência muito grande. E aí eu comecei a estudar mais.
Aí fui estudar fora do Brasil, mercado de luxo, fiz Marangoni em Londres. Aí voltei para cá, fiz um curso de brand dentro da minha área, né? De marketing e branding de mercado de luxo também. E aí depois virei professora, né? Me chamaram para dar aula, virei professora e comecei a estudar mais o mercado. Então, estou sempre estudando, né? Porque professora dessa área, assim, é uma área que tem muita inovação, muita coisa acontecendo o tempo todo. Então, tem que estar sempre estudando, sempre renovando. Então, assim, foi do mundo corporativo para o mundo acadêmico. E aí, caí num mestrado, né? Por causa E saiu do de mundo tecnologia para luxo Exatamente. também. Aí, eu abri uma consultoria. Eu tenho uma consultoria de mercado de luxo, onde eu ensino empresas a se posicionarem dentro do mercado premium, tá? Porque você se tornar luxo é uma coisa muito difícil, tem um erro muito grande na cabeça das pessoas também, que as pessoas confundem o que é mercado premium e o que é mercado de luxo. Luxo é uma coisa muito diferente de premium, né? A gente pode falar um pouco sobre marcas para vocês, né, entender, o pessoal entender essas diferenças. E aí eu abri a minha consultoria, então eu ensino isso na consultoria, né, algumas marcas a se posicionarem, né, com um branding, com um marketing dentro desse mercado. E dou aula, né? Então, dou aula em algumas universidades e eu faço o meu mestrado aqui em hospitalidade. E a minha pesquisa é com recorte no mercado de luxo de hotelaria. E, Fabiola, você comentou que você sempre estava estudando sobre o mercado de luxo, mesmo não estando 100% na área. Conta pra gente, o que você fazia? O que você olhava? Se você, por exemplo, eu via um artigo, ou eu ia atrás de entender o que tal marca estava fazendo na semana de moda, até para ser um pouco mais tangível para os nossos ouvintes e espectadores se querem também entrar no mercado de luxo, como eles podem começar a fazer? É assim, primeiro assim, acho que muita leitura, existem, né, não existem, assim, a literatura não é vasta no mercado de luxo, mas existem coisas boas, né? E eu, assim, agora no mestrado, que eu tenho que fazer muita pesquisa, ler muita coisa, a gente percebe a deficiência que existe nesse mercado, né? Mas existem grandes autores no Brasil e fora do Brasil. Então, eu lia muito. Assim, sempre existiam cursos, né? Então, às vezes eu viajava. Por eu ter morado na Suíça, eu sempre vou muito para lá. Então, eu pegava alguns cursos, algumas coisas para fazer. Mas, assim, buscar artigo, ler. Hoje em dia, obviamente, com a internet, tem vários canais que falam de mercado de luxo, né? Então, eu assino muita coisa que fala de mercado de luxo, canais de Instagram, YouTube, né? Então, hoje a gente já tem aí bastante coisa que deixa a gente totalmente updated, imerso, sabe? Imerso nesse mercado, assim, informação o tempo todo. Óbvio que é muito mais fácil e muito mais vasto você achar coisas sobre moda, né? Porque também é o que mais é falado também, até na mídia, né? Exatamente. Então, acaba caindo até no senso comum, né? Do que é luxo. Exatamente. Porque as nossas referências, quando a gente fala de luxo, as Vem nossas referências são moda. marcas de moda, né? Sim. A gente nunca pensa assim, luxo é uma hotelaria, né? Luxo é uma mala, por exemplo. É uma mala, gastronomia. joalheria, gastronomia, helicóptero, barco, né, jatinho, isso tudo está dentro do mercado imobiliário de luxo no Brasil é gigantesco, sabe? A gente tem marcas famosas de moda criando prédios de moradia, entendeu? Em São Paulo. Assim, que chique, eu nem sabia disso. É muito chique que babado. Exatamente, tem um prédio da Lamborghini. Gente, Assim, tem coisas... Imagina você morar num prédio da Lamborghini. Exatamente. E fora, isso é muito comum. Por exemplo, você pegar Dubai, que é, né, uma referência, Armani, Bulgari, né, de joias, e todas essas marcas têm hotel e prédio de moradia. Isso fora do Brasil. Isso fora do Brasil. Então, a gente ainda está, né, assim, hotelaria no Brasil, que é referência de mercado de luxo, a gente tem pouco ainda, mas a gente já tem uma rede de Fasano, por exemplo, que exporta hotelaria, né? Então, Fasano você já tem em Nova York, eles estão abrindo agora na Sardenha um hotel. Então, assim, a gente também está exportando o mercado de luxo. A gente não consegue exportar moda. Moda é muito difícil, né? Porque a gente não tem marca de luxo no Brasil. Marcas brasileiras. A gente tem muita marca premium.
Tá? E qual seria a diferença de uma marca premium para uma marca de luxo? Basicamente, é assim, para você ser uma marca de luxo, você tem que dar um check em algumas coisas, tá? Então, assim, uma delas, e a principal, é a altíssima qualidade. Quando a gente fala de mercado de luxo, a altíssima qualidade é a base, é o mínimo que se espera, tá? O mercado premium já exige qualidade. Tá? Então, se você é um produto premium, você tem que ter qualidade, você tem que ter algumas coisas. Quando você vai para o luxo, você precisa de muito mais do que isso. Você tem que ter uma abrangência internacional, você tem que ter um legado de história, você tem que ter um contexto milionário para você conseguir ter loja no mundo inteiro, ser uma referência dentro de grandes grupos. As marcas de luxo, elas estão dentro de grandes grupos, né? Existem 3 grandes grupos. Por exemplo, a LVMH, que é a principal marca, é a Louis Vuitton, ela tem Chandon, ela tem joalheria, ela tem marcas de mala, como a gente estava falando, a Rimowa. A LVMH, ela é o maior conglomerado de luxo do mundo, ela tem mais de 80 marcas dentro, né? Que estão em várias... Em hotelaria, Copacabana Palace, por exemplo, está dentro da LVMH. Olha. Né? Que é uma hotelaria no Brasil. Então, você precisa dar check em alguns pilares, que você precisa de muito investimento e muito legado de história de marca para você chegar lá. Tá? Então, geralmente, a gente tem no Brasil uma Patibô, sabe? Que é uma marca que é mais, né? Tem uma abrangência internacional, né? Que já tem um mercado, assim, importante. E algumas marcas que são mais nichadas, né? Mas, assim, a maioria das marcas que vem na nossa cabeça... Todas são gringas. Marcas, são todas gringas e as brasileiras. Que a gente, às vezes, acha que são marcas de luxo, são marcas premium, basicamente. E eu ia perguntar, tem a ver com acessibilidade a esses produtos? Ou Tem. seria algo mais... Tem. O luxo por si só, a denominação, né? Assim, a primícia básica, assim, o luxo ele tem que ser inatingível. Tá? O luxo não é para todo mundo. Ele é, por natureza, excludente. Entendi. Tá? Então, assim, as marcas de luxo que são as mais no topo da pirâmide, existem 3 marcas, vamos falar de moda, porque é mais fácil para as pessoas. Existem 3 marcas no topo da pirâmide, que é a Chanel, a Hermès e a Devaux, que é uma marca que nem é conhecida no Brasil, né? A Hermès, por causa de rede Mais social popular. e tudo mais, hoje Todo as mundo pessoas já conhece, conhecem né? mais Chanel, né? Chanel, todo o legado que a marca tem. Mas são marcas que, assim, como é que elas se posicionam ali em cima? E aí a gente já entra no branding e no marketing, né? Como é que elas se posicionam ali em cima? A Hermès, por exemplo, ela tem uma filosofia de marca, uma estratégia de branding e de comunicação que, assim, eu não sou para todo mundo. Precisa ter lista. Tem a sua Você vez quer de comprar você quer comprar uma Birkin, que é uma bolsa, né? Referência, uma Kelly. Você é cliente da marca? Não é cliente da marca. Então, você nem compra. Você é cliente da marca? Você compra, assim, X milhões por ano? Ah, beleza. Então, você tem direito a entrar numa fila. Olha, eles que escolhem os clientes. Exatamente. Então, você entra na fila, tá? E você aguarda o seu momento de ter a sua bolsa de R$200 mil. E aí vai, entendeu? E esse mercado é um mercado muito valorizado, porque as bolsas, elas valorizam. Hoje, né, bolsas como essas, elas saem, às vezes, você fala assim, sei lá, você compra um carro. Geralmente, você tira um carro da concessionária, ele vale, sei lá, 20% a menos, 30% a menos. A bolsa, você tira uma bolsa dessa do mercado, se você for vender essa bolsa, ela vale 30% a mais. Basicamente. Por quê? Porque não é todo mundo que consegue comprar. Então, as pessoas pagam por Mesmo isso. usada, a pessoa vai querer, né? Exatamente. O mercado de second hand é gigante nesse sentido. E não é porque é second hand que a bolsa custa 5 mil, né? Ela continua valendo 200 mil. Sim. Entendeu? Então, para você conseguir chegar nessa lista, você tem que ser um cliente, né, que está dentro ali do CRM, né? Para quem não sabe o que é CRM, Customer Relationship Management, né? Que são... a base de clientes importantes da marca, que essa base é super segmentada, tem um cliente exclusivo que é convidado para os eventos, tem um cliente que é o cliente normal, né? Você tem... Então, E é toda uma ambientação na marca para a pessoa se sentir ao mesmo tempo imersa, exatamente. mas nem tanto, porque você ainda não está Já fazendo faz parte. já faz parte do brand, do marketing da marca, isso. Né? Você pegar, por exemplo, vamos falar de relógios, que é uma coisa também super assim, pra gente sair um pouco de moda, né? Se você entrar numa Patek Philippe, por exemplo, se você entrar numa loja da Patek Philippe na Suíça,
e fala assim, eu quero comprar um relógio, o cara vai falar, senta aí e espera 6 anos. Né? A gente está falando de relógios de mais de 1 milhão, 2 milhões de reais. Né? Então, a própria Rolex, se você entrar na Rolex no Brasil, você não compra qualquer relógio. Né? Você tem que ser um cliente da marca, você tem que esperar. Então, esse mercado de second hand, ele é muito rico porque ele traz oportunidade de pessoas que não necessariamente são clientes da marca de poder comprar, mas não significa que é second hand que é barato. Exato. Entendeu? É um acesso que você pode ter para você comprar, entendeu? E é isso, assim, essas marcas, como premissa básica, assim, eu não quero que todo mundo me tenha. Porque o consumidor de luxo desse topo, ele fala assim, a partir do momento que uma coisa se populariza e que todo mundo tem, eu não quero ter. Isso acontece muito na moda, eu vejo. Eu acompanho um pouco a questão da moda e, por exemplo, agora tá o hype da vez é todo mundo usar coletinho e alfaiataria. O luxo, ele não vai querer isso. Não Eles vai vão, por isso. exemplo, para uma segunda via, que é, por exemplo, aqueles shorts curtinhos da Miu Miu. Tipo, aquelas saias de tenista. E é mudar, porque a partir do momento que vira popular, ninguém quer mais. Já perde todo o valor. E isso acontece, por exemplo, até em outras marcas. Acho que tem uma marca de smoothie americano, que agora tá super nichado. Que, por exemplo, as famosas conseguem beber esse smoothie. E aí, a partir do momento que, por exemplo, uma terceira via cria uma versão mais barata, não quero mais. Exatamente. Eu vou procurar outra coisa. Isso acontece até com... Isso até é uma problemática para as marcas, para a construção de marca, quando isso se populariza com o influenciador errado. No Brasil aconteceu bastante, né? Não. Aconteceu no Brasil, com o mercado de luxo. Podemos falar. Você percebe que, né? Podemos falar? Podemos falar? Então, eu acho que o pessoal sabe. falar. Mas, assim, eu vou dar 2 exemplos, assim, para vocês. Um exemplo aconteceu com um funkeiro que comprou uma Ferrari. Vocês viram isso? Ele comprou uma Ferrari puro sangue, que ela pediu de volta, não foi? A Ferrari pediu o carro de volta. Nossa. Ele não comprou o produto da marca, exatamente, porque a Ferrari também você quer comprar uma Ferrari 0, você é cliente, senão você senta aí e espera também, né? Tenho todo o dinheiro do mundo, querido. A gente não tá falando sobre dinheiro aqui. A gente não está falando sobre dinheiro, justamente. E aí, foi lá, gravou um clipe mostrando a Ferrari. Sabe, assim, não interessa quem você é. Justin Bieber. Ele não compra mais Ferrari. Ferrari. Isso eu vi. Ele modificou, né? Ele modificou, ele pegou... Aí, sabe o legado, Sim. o princípio da marca? Você pode ser a rainha da Inglaterra, entendeu? Se você feriu a minha marca, o meu branding, você não serve mais para mim. E é também o equity da marca, né? Que demorou, por exemplo, 100 anos para ser construído. E você acha que você é o alecrim dourado que vai poder derrubar e eu não vou fazer nada? Exatamente. Você não é o alecrim dourado. Não interessa quanto que você tem na conta bancária, entendeu? A minha marca tá acima disso. Né? É mais importante do que isso. Então, ele é um cara que, assim, querido, você pode vir com todo o dinheiro do mundo, de dentro de uma concessionária da Ferrari, em nenhum lugar do mundo ele compra mais Ferrari. Né? E isso aconteceu, sabe a joinha da Florzinha? Florzinha? Sabe essa joinha que tá na moda? Florzinha? Sei. Que tá super popularizando agora. Essa marca é uma marca de joalheria, de alta joalheria, que chama Van Cleef. Tá? A Van Cleef é uma marca de rainha, carésima, tá? Quase vim com ela hoje. Eu tenho um brinco desse, não vou negar falsificado. Então, aí o que acontece? Chegou esses dias. O que acontece com essa marca? Ela é legal para essa marca? Óbvio que não, porque O que aconteceu? Uma influenciadora super famosa do Brasil, grande, começou a usar Van Cleef, um monte de gente aí, né, famoso, grande, começou a usar Van Cleef, que não é o perfil da marca. Sim. É legal isso pra marca? Não. A marca quer morrer com isso. Porque, assim, se eu tiver hoje, por exemplo, eu tenho uma pulseira da Van Cleef, tá? Hoje. E eu tenho uma pulseira da Van Cleef não porque eu tenho dinheiro para comprar a Van Cleef. Minha filha trabalhou na Van Cleef em Londres. Então, enfim, né? Aí a gente comprou uma pulseira da Van Cleef. Beleza. Hoje eu tenho medo de sair com uma pulseira da Van Cleef que a pessoa vai olhar para mim e falar assim, então, será que é Van Cleef mesmo? Será que é falsa? Ou será que isso é falsificado? Isso é algo que acontece muito também no mercado de luxo, por exemplo, de bolsas. Exato. Da falsificação de bolsas. Ao mesmo tempo que a gente tem
é ilegal, né? Vamos falar a verdade. Sim, claro, tem uma falsificação e tem réplicas que são perfeitas. idênticas. E que você custam não 40 sabe. mil reais na Paulista. Exato. Sim. Réplica de Birkin que custa 200, 300 mil por 40 mil reais. Sendo que são réplicas. São Teve até o réplicas, caso né? de uma influenciadora que estava em Londres. E ela estava contando esses dias num podcast que ela estava em Londres, ela sempre quis comprar uma Chanel. E aí ela entrou, tipo, num brechó de Londres. Óbvio que eu não lembro o nome de como se falam, mas ela entrou, comprou, ela pagou 5 mil reais. E aí, na hora que ela ligou pra mãe dela pra mostrar, a mãe dela tinha uma Chanel. Falou, filha, olha a diferença do acabamento da minha e da sua. Não, e aí a pessoa... Você pagou 5 mil dólares numa coisa falsa. E minimamente você tem que entender. Por exemplo, agora eu tô dando consultoria para uma das maiores marcas de second hand, de bolsas do Brasil. E lá na empresa, a gente recebe, assim, um processo de curadoria é o processo mais rigoroso que existe. Porque, assim, a reputação da marca tá aí, entendeu? Então, a gente tem lá no nosso estoque bolsas de 200, de 300, de 50 mil, de 80 mil, e clientes que compram bolsas todos os meses. Clientes que compram, quero comprar 3 bolsas agora, 80 mil no Pix, sabe? Assim, e aí, o que acontece? Essa cliente, ela tem que saber que a empresa passou por um processo de curadoria e que a gente garante dar um certificado que essa bolsa é verdadeira. Sim. Entendeu? Porque, assim, de repente, o mercado, a pessoa também é uma vendedora, né, dessa bolsa. Sim. Então, você Compra e vende e revende. compra o tempo todo, né? Esse é o mercado de second hand. Então, se você não garante que esse produto é realmente... Então, assim, a gente tem 5 meninas super especializadas e todas as ferramentas de tecnologia que existem hoje no mercado para garantir que a bolsa é autêntica. Entendeu? E todos os dias a gente recebe bolsa falsificada. E ao mesmo tempo também uma Entendeu? bolsa second hand é muito uma conquista, né? Se a gente olha pra brasileira que não é o perfil da marca, uma brasileira, por exemplo, ela é uma CLT premium, ela conseguiu juntar 5 mil reais, ela quer comprar uma bolsa pra ela. Não faço ideia de marcas que tem bolsas com 5 mil reais. E é uma conquista Na base da também. pirâmide você tem. Sim. E por mais que, tipo, é o mínimo. É, tipo, por exemplo, uma necessaire, 5 mil reais. Pra pessoa também, ela é uma conquista. Com certeza. Por mais que não agregue pra marca, mas Com agrega pra certeza. pessoa também, Esse né? mercado do second hand, ele traz isso, né? Porque, assim, as bolsas que estão em melhor estado e das marcas, né? Mas, obviamente, são bolsas mais caras. Mas você tem bolsas que estão numa condição boa, né? Não é falar que a bolsa não tem nenhum defeito, é uma bolsa usada. Sim. Né? Então, quanto mais usada, não é que ela está numa condição boa, é usada, mas ela está numa condição boa, você também vai vender. E aí é a oportunidade de você ter uma, sei lá, pessoa que tem o sonho de ter uma Dior, Sim. sonho de ter uma Louis Vuitton, entendeu? Ou até umas marcas premium, né? E pra aí você ter uma começa com Longchamp uma da bolsa vida. exatamente. Sim. Você começa com uma bolsa usada de 5 mil reais. Entendeu? Se as pessoas olham, elas não vão falar, tá usada porque tá muito estragada. Não, muito pelo contrário, porque, nossa, as bolsas, geralmente, elas... São muito elas bem são- uma curadoria A realizada, ideia né? dessas bolsas é durar por uma vida, né? Tipo, passar de mãe pra filha, de geração em Exatamente, geração. é uma joia. Geração, né? Geração, entendeu? Geracional. Aliás, as marcas de luxo trabalham isso no branding, Uhum. né? Que é, Nas famílias. que estava falando de Patek Philippe, do relógio, o branding da marca você nunca é dono de um Patek Philippe. Você está dono porque você vai deixar pro seu Vai filho, repassar. entendeu? Então, Olha que legal do Forte. olha que... Eu vou comprar um relógio que vai passar pro meu filho, que vai passar pro meu neto. Então, Que vai ficar na família por gerações. é isso. Ô, gente, isso. vocês verem aqui o leque de conhecimento que a Fabíola tem. E eu queria ver também a parte, saber um pouco mais. Você já trabalhou com gastronomia, com moda, marketing. Eu queria saber o que isso influenciou também dentro do seu mestrado, né? Em questão de hospitalidade e a parte do diferencial competitivo, que é o que a gente está falando aqui, né? Dentro do escopo todo. O que você... Dentro de passar por várias camadas, assim, o que você acha que influenciou para o seu mestrado? Então, olha só, tem uma coisa que é muito importante no mercado de luxo, que são as relações humanas, tá? E hospitalidade, gente, não tem nada a ver com hotelaria, tá? Hospitalidade são relações humanas, tá? A gente pode falar aqui de dádiva, de autores que vêm, né, de como é que você recebe uma outra pessoa, né? E alguns autores da hospitalidade falam que esse receber pode ser na sua casa,
pode ser num espaço público, Pode pode ser na sua loja. Exatamente. Mercado de luxo. Então, a hospitalidade, a gente liga muito a hotelaria no Brasil, porque vem da história do hospitality, do inglês, tá? Mas, assim, não tem nada a ver, tá? Então, hospitalidade parte de relações humanas. Quando eu comecei a ficar mais, né, íntima do mercado de luxo, eu percebi que uma das coisas mais importantes são esses relacionamentos dentro do mercado. Né? É o relacionamento que você tem com o seu cliente. Às vezes as pessoas, elas são fiéis às pessoas da marca, não só à marca, sabe? Então, você tem, assim, um vendedor que acaba se tornando muito próximo, sabe? Que é uma pessoa que é um advisor, sabe? Que te ajuda. Porque nem sempre a pessoa... Gente, a gente mais tem no Brasil é gente que ficou rico ontem. Né? Que é emergente, né? E que às vezes não sabe lidar com isso. Então, essas pessoas que estão dentro do mercado, às vezes são consultores que ajudam essas pessoas nesse sentido. Então, essas relações que no mercado de luxo, em determinado momento, ficaram muito frias e muito... sabe, tem que seguir um protocolo, tem que seguir um speech, tem que seguir um treinamento e tudo mais, as relações ficaram um pouco esquisitas. E aí, eu entendi que essas relações humanas e você saber se relacionar, você entender todo esse princípio, né, de você receber o outro, de você se colocar no lugar do outro e tudo mais, é um diferencial competitivo dentro do mercado de luxo. E hoje, luxo tem muito mais a ver com experiência e com bem-estar do que com produto, propriamente dito. Tá? O mercado de luxo, ele evolui. O luxo contemporâneo está muito mais ligado à experiência do que a produto. Tá? Então, hoje, para quem realmente tem grana, a bolsa, o relógio, o restaurante, isso, aquilo faz parte do dia a dia. Sim. Não é nada demais. O que é o plus? O que é o luxo para essas pessoas? É a experiência. É você juntar aqui, nós três somos amigos, vamos pegar um barco... um iate maravilhoso, a gente vai para a Europa, tal, mas isso faz parte da nossa vida, tá? Beleza. O que é o diferencial? Você chamar um biólogo incrível, sabe? Um biólogo marinho incrível, e ele vai lá junto com a gente, mergulhar junto com a gente e falar sobre aquilo. Tem gente fazendo isso na Amazônia, sabe? Pega um cara especialista em fauna e flora da Amazônia, e você vai lá para lá, o cara te dá... descobrir coisas que você não sabe. Você pegar um cara que é especialista em arte... É muito mais marcante, e fechar um grupo de amigos e ir para um museu, num espaço fechado, onde... Isso é luxo hoje em dia. Isso é, por exemplo, é uma Entendeu? experiência que ninguém consegue ter facilmente. E replicar. E é algo que até se você parar pra pensar nas análises das marcas, a relação delas com o consumidor. Sim. O consumidor não compra só, vou comprar uma marca de shampoo só por conta disso. O que a marca vai me trazer por trás? Sim. Qual é a experiência que esse produto vai me agregar? E acho que até por isso a gente teve alguns episódios também que a gente falou sobre eventos, sobre criação dessas experiências Sim. para interceptar com o consumidor. Então tá super ligado também. Sim, tá super ligado. Isso é importante porque, assim, como eu falei para vocês, quem consome luxo, as coisas que às vezes para as pessoas vai falar, ai, nossa, isso é um luxo, comprar tal coisa, estar em tal coisa. Não, gente, isso faz parte do dia a dia das pessoas. Isso não é luxo para essas pessoas, isso é a vida real, a vida como ela é, né? Enfim, então como é que você surpreende uma pessoa desse mercado, né? Como é que você... Como você vai pensando na frente dela Como ainda, é que você né? pensa, né? Exatamente, como é que você vai se sentir especial? E às vezes o especial no luxo está na coisa mais simples. Entendeu? Quem consome luxo de verdade e é um consumidor de luxo, e até pegando um pouco o que você tinha falado antes, o brasileiro é meio... como é que fala quando esqueci a palavra, mas enfim, a pessoa gosta de logo, né? Gosta de mostrar, né? Logo gigante. Aquelas coisas Eu quero o todas. conjunto da Chanel escrito Chanel. Exatamente. Aqui em cima. Você quer a blusa da Gucci escrito Gucci, né? Exato. Na frente, aquela coisa, né? E isso é uma coisa que quem é rico raiz, Não vai ter. ele sabe. Rejeita. Vai querer aquele logo discretinho. Ele tá ali na Loro Piana, na Brunello Cucinelli, que são marcas muito mais caras e que não tem um logo. Entendeu? Você não sabe. É aquela velha história, né, acho que é o Mark Zuckerman, né, que todo mundo fala, ele tá sempre de camiseta básica, preta. preta. Mas é uma Loro Piana de $6.000. Né? Enfim, mas é uma
Pra quem não entende, aquilo ali É uma camiseta preta. camiseta Quase um pijama. básica, entendeu? Uma camiseta básica, preta, branca e tudo mais. Então, assim, só quem realmente entende os códigos, e aí que realmente tá nesse patamar, é que bate o olho e fala, ah, tá. Você tá Entendeu? usando Você tá um usando luxo. um luxo. Teve uma série, não sei se vocês assistiram Succession. Não assisti Gente, essa. assiste essa série. É assim, é uma série incrível. Acho que ela passa na HBO, não sei, enfim. E na HBO ou Amazon, sei lá, procura lá, Succession. É a história de uma família bilionária americana. Bilionária, eles são donos de uma rede de TV grande, assim, nos Estados Unidos. Na série, né, na ficção. E eles são mega bilionários. E você não vê um logo do começo ao fim da série. As 8 temporadas. Só que terminava a série nos Estados Unidos, criaram um Instagram que chamava assim, Succession Fashion. E aí mostrava a marca de todas as roupas que eles estavam usando. Só que você não conseguia identificar isso na série. Porque não tem um logo, não tem nada. Nem bolsa de mulher tinha logo. E todas elas estavam dentro de uma marca famosa, entendeu? Então, é isso, sabe? É o discreto, é o elegante, é o quiet luxury, que ficou super na moda. Inacessível até na pesquisa. Exatamente. Você não sabe isso. até você ir na loja e realmente ver. Porque às vezes nem vai ter na internet tudo. Exatamente. Exatamente. E assim, falando desse leque dentro do seu... Corta. Deixa eu fazer uma pergunta, eu tenho uma pra linkar. E, Fabíola, conta pra gente como foi essa transição de sair do mercado corporativo e entrar para dar aulas e também fazer o mestrado. O que deu start na sua cabeça para essa transição? Então, foi isso. Eu terminei a última pós que eu fiz nesse mercado. E como era uma pós de marketing e branding de luxo, o marketing e o branding eu já dominava muito, né? E o mercado de luxo eu tinha um certo conhecimento já também por todos os cursos e tudo que eu já tinha estudado. Então, acabava que muitas aulas eu dava junto com os professores, sabe? Assim, porque eu tinha uma vivência corporativa em algumas situações que eu contribuía muito na aula pela minha vivência, pela minha experiência. Quando eu me formei, a coordenadora do curso falou assim, você não quer dar aula? Né? Porque, poxa, você tem uma bagagem super bacana e tal. E aí eu comecei a dar curso livre, né? Porque eu não podia dar aula em pós e no MBA ainda porque eu não tinha mestrado. E aí eu comecei a dar várias aulas e todo mundo, putz, você precisava dar aula na pós, você precisava dar aula no MBA e tudo mais, e eu não podia, né? E aí eu falei, putz, eu acho que eu vou fazer um mestrado. E aí, a hospitalidade veio por causa disso tudo que eu contei aqui para vocês, né? Dentro da minha pesquisa de entender o que seria legal. Porque eu falei, gente, não vou fazer mestrado de marketing, de branding. Já mercado de luxo de novo. Mercado vamos de luxo mudar. de novo, né? Vamos mudar o disco, né? Vamos mudar o disco. Aí eu falei, bom, então eu vou para hospitalidade. E aí eu entrei no mestrado para poder dar aula no MBA. E assim, e quando você entra no mestrado, você já pode dar aula. Cursando, entendeu? Legal. Bacana. E aí, eu já comecei a dar aula no MBA, na pós. E aí, o bichinho picou. Dizem que é o bichinho acadêmico, né? E aí te puxou. Ele picou. E aí, foi a oportunidade dessa transição mesmo. De sair do mundo corporativo, mergulhar nas aulas. E aí, as aulas me deram suporte para eu conseguir me manter e abrir a consultoria. Bacana. Né? E aí... hoje são essas coisas, entendeu? E assim, o que você vê desses dois mundos, do corporativo e do acadêmico? O que eles têm em comum? Eu posso falar uma coisa pra vocês? Olha, eu vou ser cancelada com isso que eu vou falar aqui. Ai. Mas é muito bacana pra quem estuda, tá? Isso. Gente, eu trabalhei em grandes multinacionais, tá? Em empresas, assim, que... Poxa, é o sonho de consumo de muita gente trabalhar. E eu sou muito grata a todas as empresas que eu trabalhei. Mas, às vezes, quando a gente está muito tempo no mundo corporativo, a gente entra num ciclo vicioso das mesmas coisas. E se você vê as mesmas coisas, se você estudar as mesmas coisas, ou você lê sobre as mesmas coisas, e você acaba ficando bitolado nas mesmas coisas. Também, enviesado para as mesmas coisas, entendeu? Eu sentia muito isso. Então, quando você está no mundo corporativo, todo mundo é muito especialista dentro do seu... guarda-chuva. mundo. Nicho, dentro né? do seu guarda-chuva, dentro do seu nicho. Quando você vai para o mundo acadêmico,
meu primeiro semestre de mestrado, aonde você, primeira coisa, né? Você faz, as turmas de mestrado e doutorado são juntas. Então, você já tem doutores com você na mesma sala. E aí, as turmas se misturam. Então, por exemplo, nas minhas aulas, tem médico, tem professor, tem veterinário, tem psicólogo, tem tudo. Tudo que vocês podem, todas as áreas, porque o mestrado é aberto para qualquer área, né? Eu estou estudando hospitalidade, tem um médico estudando hospitalidade dentro da área dele, a psicóloga dentro da área dela, né? E assim vai. Eu não estou indo para o marketing, estou indo para mercado de luxo dentro do mestrado. E as pessoas são tão inteligentes e têm uma bagagem cultural e de pessoas que realmente que estudam, que leem, que buscam coisas, que tem, sabe assim, repertório, sabe assim, de cultura, de arte, de informação e tudo mais. A minha cabeça explodiu assim no primeiro semestre. Eu falava, gente, acho que eu tinha emburrecido no mercado corporativo. É porque você fica também muito enviesado, porque as pessoas que estão junto com você no corporativo só querem falar desse assunto. Exatamente. E se você tenta trazer, por exemplo, uma pauta diferente, ou vamos começar a olhar outra métrica em vez de falar dessa, você tá errada. Vamos continuar nessa, porque a gente tá olhando há 5 anos e a gente não vai mudar então, agora. Eu acho que, assim, o que mais me encantou no mundo acadêmico foi isso, assim, porque você lida com gente muito inteligente e com muita bagagem. Inteligência que eu falo, né, de QI, tá, gente? Eu tô falando de inteligência... Vivência. De vivência, de conversar de conversar, de trocar experiência e tudo mais. Que é muito mais rico do que em qualquer multinacional que eu já trabalhei na minha vida, sabe? Então, acho que é o grande ganho de quem vai para esse mundo acadêmico, assim. É muito, muito legal, assim. Eu acho que você não tá cancelada. Eu também acho que não. Então tá nós 3 cancelados. Eu sei, gente. Porque assim, se a gente concorda, corporativo, né? Não, acho que é essa abrangência mesmo e o conhecimento. A gente tá falando de conhecimento, de estudo, né? De abrangência, né? De vários ramos. Então... E para você, na sua pesquisa, o que você tá fazendo no seu mestrado? Então, aí, a gente, tem uma coisa que eu aprendi, né, no mestrado, que assim, quando a gente vai... No mestrado, doutorado é um pouco... Você tem mais tempo, né? Você tem 4 anos para fazer um doutorado, né? E o mestrado, a gente fala que é mais difícil que o doutorado, porque você tem que fazer quase que a mesma coisa, só que em 2 anos, né? Mas é óbvio que a pesquisa do doutorado é muito mais aprofundada, né? E tudo mais. Mas dentro do mestrado, eu entendi que essa coisa das relações humanas, ela dentro do mercado de luxo, que eu falei para vocês, que se tornou muito duro e tudo mais, e até voltando um pouco, você tinha me perguntado também, que eu não acabei de responder, isso vira um diferencial competitivo no mercado. Tá? Então, eu tive que fazer um recorte, a gente aprende isso no mestrado, porque, tipo, não dá para... Eu cheguei no mestrado, né? Vou falar de mercado de luxo, né? Aí o meu orientador falou assim, menos, né? E o orientador é o Alan. O orientador é o Alan, a gente entrevistou ele, aqui tem um episódio com ele também. Maravilhoso. Ele falou assim, Fabi, é assim, tem uma coisa que a gente fala no mestrado que a gente chama de jacaré de boca aberta. Se você quiser falar sobre tudo, você vai se ferrar, literalmente. Então, faz um recorte. Então, eu queria falar sobre mercado de luxo, então eu falo sobre meta-hospitalidade, que é uma vertente da hospitalidade que estuda além dessas relações, né? Então, um pouco do o que é você se antecipar. Aí tem o Experience Escape também, que é um assunto dentro disso, que são os 5 sentidos, né? Como é que você... a música, o cheiro, o mobiliário, tudo, como que isso tudo interfere nesse subconsciente do luxo, né? Então, são esses assuntos que eu estou estudando dentro da hospitalidade, como as relações humanas se colocam dentro disso. E aí eu fiz um recorte para a hotelaria de luxo. Tá? Então, eu falei, bom, não quero falar de moda, porque eu acho que é muito óbvio, né? E hotelaria, e a gente é muito bom no Brasil em hotelaria. Então, eu teria uma área de pesquisa muito boa. A gente tem referências muito boas de hotelaria de luxo no Brasil. Então, eu falei, eu vou ter uma área fértil de pesquisa, sabe? Então, por isso que eu fui para a hotelaria. Foi basicamente isso. Assim. Além da competitividade que você falou, né? Dentro desse cenário. Sim, porque aí, assim... Óbvio que eu fiz esse recorte para a hotelaria,
e eu estou pesquisando, né, o quanto que isso é um diferencial competitivo, mas muito disso eu posso levar para qualquer área, né, do mercado de luxo, né? Porque se você entende realmente isso tudo faz uma diferença, essas relações, vai fazer diferença em qualquer área do mercado de luxo, entendeu? E para você, o que é essencial para a pessoa que quer trabalhar no mercado de luxo? Quais são as skills? Olha, soft skills? Eu falo assim, que uma das coisas mais importantes é você ter repertório. Você precisa saber falar sobre tudo. Sobre arte, sobre cultura, sobre... política, política, economia, o que está acontecendo no mundo. É o mais importante. Porque, assim, a gente fala, né, que, assim, às vezes no mercado de luxo, se você não tem uma bagagem cultural e uma bagagem de você poder discutir no bom sentido, tá? Com as pessoas, as coisas, você pode cair num limbo, sabe? Você vai ser mais um. Tem um antropólogo, não sei se vocês já ouviram falar do Michel Alcoforado. Ele é incrível, gente. Segue esse cara. Já vamos estudar para criar repertório. O Michel Alcoforado é um antropólogo brasileiro que a tese de doutorado dele foi sobre ricos do Brasil. Tá? E ele acabou de escrever um livro que chama Ricos do Brasil, que virou um best-seller. Tá? Tem 2 meses que ele lançou esse livro. Best-seller, assim. Ele já foi em todos os programas de entrevista, em todos os podcasts famosos que vocês podem imaginar. E ele fala que, assim, o rico brasileiro, ele é muito peculiar, né? Ele fala isso na tese dele, ele pesquisou isso, né, durante 4 anos. E é muito peculiar. Então, assim... E ele fala que se você não tem um posicionamento, principalmente no Brasil, onde você traz uma carga de cultura, de repertório, sei lá, se você entra numa loja, sabe, você saber conversar, você vai num restaurante com uma pessoa mais importante, você minimamente saber falar sobre um quadro, sobre um artista plástico, sobre sociologia, antropologia... Assim, você é esmagado em 2 minutos. Você perde seu valor também, Você perde né? seu valor. Então, assim, dica, para quem quer ir para esse mercado, repertório. Assim, seja curioso, sabe? Assim, estude sobre tudo, leia sobre tudo. Não precisa se aprofundar, gente, que ninguém é louco, né? De ficar se aprofundando, né? Sei lá, se você gosta mais de quadro, de arte, vai se aprofundar nisso, né? Aí você vira um expert nisso. Mas, assim, minimamente, você... ter um repertório cultural bacana é, assim, muito importante. Eu adorei que ela já fez a nossa dica sem a gente nem precisar. Qual era a dica? Porque aqui no AGCast a gente tem um quadro, que é o Conselho do Convidado, onde você dá uma dica. Tá. Algum conselho que você gostaria de saber, ou quando você começou, ou qualquer outra coisa. Então aproveita e já puxa. Caso você tenha mais um, você pode olhar para aquela câmera ali, que é a sua câmera, e dar um conselho que você gostaria de ter recebido quando você começou a sua carreira. Nossa, ou até um gente. conselho para quem quer continuar no mercado de luxo, trabalhar. Dos desafios, enfim. Gente, eu acho que assim, eu vou dividir em 2 momentos, tá? Eu acho que assim, para quem quer ir para o mundo corporativo, pesado, como eu fui, muita resiliência. E primeira coisa, tenha, além do hard skill, né? Que é você estudar, você, né, se preparar e saber sobre, né, a faculdade, a pós e tudo mais. Primeiro, acho que... E hoje em dia, acho que vem junto, ou se não vem antes, o soft skill. Saiba lidar com pessoas, tá? Porque, assim, o mundo corporativo é cruel. É um jogo de pessoas, né? É um jogo de pessoas, é cruel. Quem falar que é flores é mentira, tá bom? E, assim, mas, assim, é gente, às vezes, querendo engolir gente, literalmente, tá? Então, assim... Saiba lidar com pessoas. As pessoas que sabem lidar com pessoas e que sabem fazer gestão de pessoas, assim, vai longe, tá? Às vezes é cruel, porque às vezes você vê um chefe, não um líder, crescendo na empresa, sabe? E às vezes o líder, ele está desenvolvendo pessoas e tudo mais, mas ele não tem os caminhos corretos para você chegar ali no lugar. Então, assim, é cruel. Então, tenha soft skills e saiba lidar com pessoas. Para o mercado de luxo, é o que eu falei, é repertório e estudo.
sabe? Eu acho que, assim, esse mercado tem pouca gente capacitada no Brasil. Pouquíssimas pessoas, assim, você conta muito poucas pessoas que realmente entendem desse mercado. E a maioria das pessoas acabam indo para fora do Brasil, quando tem oportunidade. Então, assim, eu acho que esse mercado está crescendo, né? A gente tem cada vez mais cursos e mais capacitações dentro desse mercado. E como as marcas estão crescendo dentro do Brasil também, precisando cada vez mais de gente. Então, estudem o mercado de luxo, mas o mercado de luxo ele vem junto desse repertório todo que eu falei para vocês. Gente, eu adorei nosso papo. Eu amei demais. Eu ficaria aqui horas e horas falando com a Fabi sobre o mercado de luxo. Foi incrível aprender. Obrigada. Aprender, né? Porque a gente aprendeu, uma aula, né? Literalmente. Obrigado, né, Imagina, por essa gente, entrevista obrigada aqui a da vocês. GCast. Foi muito interessante aprender. O pessoal que está aqui, estudantes também, que vão entrar talvez na PPG-Com. Poder conhecer como funciona, o que é o mercado de luxo de fato. Sim, sim. Que é por especialistas, tá? Não é qualquer pessoa que pode falar, com certeza, né? E muito obrigada, Fabiola. Imagina, obrigada a vocês. Obrigada, Obrigadão. Fabi. E, Fabi, aproveitando, conta pra gente onde a gente pode te encontrar. Se quiser deixar seu Instagram, seu LinkedIn, Tá. pode olhar ali pra aquela câmera e contar onde os nossos Então, ouvintes podem te encontrar. Instagram, TikTok, LinkedIn, tudo Fabi Tronolone, tá? Tronolone, Tronolone, tá? Fabi Tronolone. Então, nas 3 redes, esse mesmo nome, que fica mais fácil, né? Para todo mundo achar. E eu tenho meu site também, né? Da consultoria. E aí, lá tem toda a divisão, que é a parte que eu dou de treinamento, de capacitação, de desenvolvimento de marca. Então, tem toda essa... no site que você consegue achar tudo que eu faço ali, né? Para as empresas, que é o fabitronolone.com.br. É isso. Perfeito. E onde a gente encontra, Rafa? Vocês podem me encontrar no LinkedIn como Rafael Domingos, no Instagram como @RafaelDomingos e também no Spotify para conhecer as minhas músicas como Rafael Domingos. E vocês me encontram no Instagram, TikTok como Ana Faita e no LinkedIn como Ana Júlia Faita. Não esqueçam também de encontrar o EGCast e a GCOM. Na GCOM a gente tá no @AMBMorumbi na VO no Instagram. E também vocês não esqueçam de curtir, comentar esse episódio aqui, trazer quem vocês querem que a gente traga aqui no EGCast. Compartilhar também para um amigo que quer saber um pouco mais sobre o mercado de luxo e se interessa por essa área. Um beijo e até o próximo episódio. Um beijo, até o próximo episódio, Tchau. gente. Tchau, tchau. Tchau.